sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao GT4 do 6º Simpósio Lutas e Resistência na América Latina, Gênero, Raça e Classe com Sistemas Interligados de Dominação e Exploração. E hoje o tema vai ser sobre teoria e método, classe, raça e gênero. É só isso, teoria e método, classe, raça e gênero. E aí, o primeiro trabalho é da Lara e do João sobre raça e classe e uma análise pulantsiana. Sintam-se à vontade. Beleza, eu vou começar falando, mas aí eu vou pedir, eu sei que você não gosta de ser chata, Miriam, mas para você escrever no chat quando der 5 minutos que eu já falei, porque aí eu já sei quanto tempo passou, quanto tempo eu tenho, para ir passar para o João também e conseguir calcular melhor, pode ser? Mas vocês têm 20 minutos, tá? Eu sei, é só porque aí eu vou falar 10 minutos, aí eu já sei que passou 5, eu sei que tem mais 5. Na minha cabeça faz sentido. Ok, então o nosso trabalho basicamente foca numa questão que eu acho que é uma questão muito presente hoje em dia, que é justamente como que se relaciona aí raça e também gênero, né? Mas é que a gente vai focar em raça e classes sociais, né? E que às vezes aí tem gente que fala por causa dos chamados novos movimentos sociais, então o que é isso? E aí muitas vezes tem uma análise de classes sociais que excluem análises de raça, né? Ou o contrário, então muitas vezes análises que consideram a raça, mas que não se utilizam da categoria de classes sociais, então para tentar pensar isso junto, né? E muitas vezes quando a gente vai falar disso, tem um pressuposto subliminar aí, justamente quando você fala dessa coisa, dessa relação, como se já existissem classes sociais a priori, e aí, então, as diversas opressões, seja de raça, de gênero, né, mas aqui a gente vai focar na raça, ela se age sobre essas classes sociais, que já existem. Essa é normalmente a noção que se tem, né? E aí, se a gente for escavar um pouquinho mais essa noção, a gente consegue perceber, bom, se essas classes sociais já existem a priori, o que está fazendo elas existirem, né? O que separa as pessoas em classes sociais? Que aí seria simplesmente a esfera econômica, né? Então, chega o capitalismo com o seu cajado e divide o mar entre proletários e burgueses e tudo que está no meio. E aí a raça age sobre esses indivíduos que já estão divididos em classe. Só que essa concepção, ela tem alguns, além de efeitos teóricos, efeitos políticos, né? Então, muitas vezes você tem, por exemplo, uma defesa de que se deve aceitar, e aí, não só pessoas negras, mas indígenas, trans, mulheres lésbicas, gays, tudo isso no movimento dos trabalhadores, porque existem trabalhadores que estão dentro desse grupo. Isso é um discurso que se ouve muito. Só que essa inclusão muitas vezes é vazia, porque isso quer dizer que as pessoas vão estar inclusas no movimento, porém, esse movimento ainda terá as mesmas concepções e não vai utilizar essas categorias de gênero, raça, para justamente analisar o capitalismo e se opor a ele. Então, se pressupõe que a análise de classes sociais ela está completa e que você só tem que adicionar a ela, acrescentar a dinâmica de gênero e de classe. E de raça, quer dizer, desculpa. Então, esse é o pressuposto, certo? E não de que análises sobre raça e sobre gênero ajudam a gente a compreender as classes sociais e o capitalismo, que é o ponto de vista que a gente vai defender aqui. E isso, além de tudo, apaga uma história riquíssima dentro do marxismo de não só pensadores, mas revolucionários e movimentos revolucionários que surgem dessas concepções que ali nos anos 60 estavam eclodindo em todos os lugares, inclusive dentro do próprio Estados Unidos, com o Partido dos Panteras Negras,
que é por meio deles que a gente vai fazer a nossa análise hoje. E os Panteras Negras, as duas grandes influências, eram Frantz Fanon e Mao Tse-tung. Os dois pilares, né? Inclusive, títulos dos maiores trabalhos do Hill e Newton são claras alusões ao Mao. Então, assim, apagar, fingir que colonialismo e raça não tem nada a ver com as classes sociais e com a divisão em classes do capitalismo e com o funcionamento do capitalismo é, no mínimo, um desrespeito com toda essa história dessas concepções que não só consideravam tudo isso, mas que também foram as concepções que levaram a revoluções, né? Que foram efetivas na realidade. Enfim, os Panteras Negras, inclusive, criticavam esse tipo de perspectiva. Eles chamavam de radicais brancos, o Eldridge Cleaver chamava de radicais brancos, e falava que eles eram pesos mortos parasitas e também aproveitadores da Revolução Negra, porque eles se consideravam muito mais capazes de analisar a realidade e de ser vanguarda do movimento revolucionário, porque, segundo eles eram versados na literatura da Revolução e conseguem citar Marx e Lenin de trás para frente. Agora, quando o movimento negro nos Estados Unidos começa a realmente fazer um movimento que foi o mais próximo de um movimento revolucionário nos Estados Unidos, aí eles estão descontentes. Aí eles acham que é uma moda, é uma fase que vai acabar e eles vão retomar a revolução. E os Panteras Negras, dentro dessa situação, eles perceberam, não só conseguiram entender a situação da comunidade negra nos Estados Unidos, mas conseguiram perceber uma dinâmica de classe muito interessante. Bom, teve a Segunda Guerra, que impulsionou o desenvolvimento industrial estadunidense. Então, durante a Segunda Guerra, teve uma intensa migração negra para o norte, por conta disso, inclusive para fugir do sul, da Ku Klux Klan, né? Só que aí, quando acaba a guerra, todos esses novos empregos que foram gerados desaparecem. E aí você tem, então, uma massa da população que vai ficar desempregada. E o que vai determinar se você é um trabalhador empregado ou desempregado? A cor da sua pele. Então, a gente até pegou aqui uma estatística que nos anos 70, para a faixa etária abaixo dos 21 anos, beleza, amiga, obrigada. Para a faixa etária abaixo dos 21 anos, o desemprego entre negros era 5 vezes maior do que entre brancos. A renda média de uma família branca era 89% maior do que de uma família negra. Ou seja, você tem claramente um recorte de classe, ou um fracionamento de classe dentro da classe trabalhadora, em que os trabalhadores brancos vão estar dentro do proletariado, então, por mais que eles estejam desempregados, esse vai ser um desemprego temporário, eles logo arranjarão um outro, então eles não vão ter uma mudança na condição de vida deles, entre aspas, né? Enquanto os trabalhadores negros vão ser o famoso exército industrial de reserva que o Eldridge Cleaver adiciona, mantidos perpetuamente na reserva. Então, é o desemprego perpétuo, você não tem emprego, é uma situação de desemprego que vai passando para todo mundo, e essa é a situação daquelas pessoas dali para frente. E, claro, sem acesso à educação, ou educação de baixa qualidade, habitação precária, morando nos guetos, né, nos Estados Unidos tem uma divisão habitacional absurda, inclusive com relação às políticas habitacionais, né, tem toda uma questão sobre isso. E sem falar da questão policial, né, da criminalidade e da perseguição policial nas comunidades negras e dos assassinatos e tudo isso. Então, frente a essa realidade, fica claro para o Partido dos Panteras Negras que, então, a raça ela é um fator decisivo na distribuição entre proletariado e lumpenproletariado, e na distinção desses dois grupos, que é um fracionamento de classe. Portanto, a raça ela não está agindo em cima ou sobre, né, classes sociais já existentes, ela está constituindo duas classes sociais diferentes.
ela é um mecanismo de fracionamento de classe. Então, se toma em conta apenas a questão econômica, tentando preservar essa primazia das classes sociais sobre a raça, né? Ironicamente, não se compreende as próprias classes sociais. E aí o João vai falar onde que o Pulantzas entra nisso. Espero que eu não tenha passado muito. Tá, então, vamos continuar. Primeiro, não vou falar do Pulantzas, não. Eu vou driblar o Pulantzas hoje. Porque eu acho que não precisa. Enfim, porque o ponto da Lara, que ela explicou bem até agora, é que não se pode pensar classe apenas como algo econômico, que você reduzir a classe à estrutura econômica é você não conseguir entender como as classes se constituem, na verdade. Você não consegue nem entender o que você quer por princípio, né? E daí, para entender a classe, na verdade, tem que pensar esse conjunto de estruturas, econômico, político, ideológico. É aí que tem uma grande homologia, uma grande semelhança entre a reflexão dos Panteras e a reflexão do Nix Poulantzas, que daí ele pensa a classe como efeito de estruturas econômico, políticas e ideológicas. Mas o ponto e para ele as classes se fracionam conforme essas estruturas interagem entre si, né? Então, é um pouco que a gente falou até agora, né? Como as classes se fracionaram pelo efeito de estruturas e forma, de um lado, o proletariado branco, de outro lado, desempregados e lumpens negros. Assim. Mas a gente desenvolve melhor a reflexão do Poulantzas no artigo. Acho que dá para driblar o Poulantzas aqui, porque qual que é o ponto da Lara, na verdade, que ela falou até agora, né? Que o que forma essa fração de classe social de negros, ou seja, de lumpens, precarizados e desempregados negros? O que forma essa fração são efeitos de estruturas, ou melhor, acho que eu prefiro outra linguagem, efeitos de aparelhos ideológicos e repressivos de Estado. Então, como que você constitui essa comunidade negra? Primeiro, com isolamento geográfico em guetos. Segundo, com exclusão sistemática das escolas. Terceiro, com uma repressão policial brutal. Quarto, com um desemprego calculado, de tal maneira que nos classificados dos jornais avisava que não contratavam negros. Então. E daí, isso que é interessante. Para essa situação, não existe diferença entre raça e classe, de uma certa maneira. Porque o que é a raça? A raça é a maneira como os indivíduos particulares experienciam esse contexto de repressão policial, isolamento geográfico, desemprego, não sei o quê. Raça não é nada mais que isso. Para citar o Stuart Hall aqui, raça é como as relações de classe são experienciadas. Ou seja, como esse conjunto de efeitos de aparelhos ideológicos e repressivos de Estado é, de certa forma, sintetizado por uma categoria imaginária que é a raça. É nada mais que isso. Assim. Não à toa, o que está implícito nesse texto é a definição do auto-ser de ideologia, né? Que é a relação imaginária dos indivíduos com as condições reais de existência. Então, justamente, condições reais que atuam pelas nossas costas, ou seja, aparatos repressivos, policiais, etc., constituem aquela experiência. E aquela experiência é sintetizada com um nome que a gente dá, que é raça. É basicamente isso. Por isso que raça é uma categoria extremamente flexível. Então, tinha racismo contra os irlandeses na Europa, que eram brancos, tem racismo contra latinos, whatever, sabe? Tem racismo contra árabes na Europa hoje em dia, justamente porque raça é como se fosse esse significante que dá sentido para essa experiência de opressão específica e multiforme. Mas isso, como a Lara falou também, tem efeitos políticos, porque é isso, né? Já tem essa teoria do que é raça e racismo, que eu acho que é uma teoria materialista da raça, eu acho que vai muito além. Mas tem efeitos políticos, por quê? Porque, como a Lara falou também, eles criticavam muito o que eles chamavam de nacionalismo cultural, que é o que hoje em dia se chama política identitária, que é a ideia de enfrentar o racismo, mas batendo só nessa síntese imaginária e não nas condições que a geram. Assim. Enfrentar o racismo tentando pregar uma volta à África. Então, é isso que eles chamavam de nacionalismo cultural. E eu cito aqui, inclusive, a Linda Harrison, que ela é militante dos Panteras Negras, abre aspas para ela. Nos Estados Unidos, o nacionalismo cultural pode ser resumido nas palavras de James Brown: sou negro e tenho orgulho. O nacionalismo cultural se manifesta de muitas maneiras, mas todas essas manifestações estão essencialmente baseadas em um fato: uma negação e uma ignorância universal das atuais realidades políticas, sociais e econômicas.
Fecha aspas. Ou seja, o que eles batiam? Não era a valorização do negro em abstrato, mas como isso era colocado no lugar de uma política emancipatória, ou seja, como único foco, ignorando as causas dessa experiência que é sintetizada como raça, ou seja, políticas econômicas e sociais. Então. Isso não é à toa, né? Isso é feito para vender, para criar uma burguesia negra, para criar uma classe média negra, para dar dinheiro. Então, de novo, eu cito a Linda Harrison, abre essa para ela de novo. Aonde vai uma mulher, depois que conseguiu deixar o cabelo natural, pro salão, é claro, e paga $5,50 pelo penteado, $2 pelo spray de óleo capilar, $2 pelo condicionador para pentear, $3,50 pelo pente desembaraçar. Então, vai para a loja de roupas, atrás de uma roupa tradicional, que custa entre $25 e $500. No caminho de ida e volta dessas compras e gastos, elas ainda observam a opressão e a exploração do seu povo, em roupas diferentes. Fecha aspas. Ou seja, é isso, né? A crítica a esse foco, justamente nessa síntese imaginária dessas experiências e não nas experiências em si. E é isso que os Panteras aparecem como uma resposta marxista à teoria das opressões e não uma resposta liberal. Acho que essa que é a principal diferença. E qual é essa resposta marxista? Justamente é o que a Letícia Parks falou muito bem na fala dela. Assim. Não enfrentar o racismo apenas no nível da narrativa, apenas no nível dos símbolos e etc., mas... Fechou o microfone, João. Enfrentar, criando organizações a partir da qual se mantenha na luta e se constitua na luta a união entre os condenados da terra, entre os explorados, oprimidos, etc. E acho que os Panteras também contribuem nisso. Então, acho que o ataque deles ao racismo não é... Eles ligavam muito pouco para essa coisa do discurso e da volta à África e valorizavam muito uma união entre os explorados e oprimidos. E isso se manifesta na famosa coalizão arco-íris, né? Que ficou famosa depois do filme do Fred Hampton, que ele fez basicamente uma coalizão, esse é o nome, entre os Panteras Negras, se juntava com os Young Lords, que era um grupo de latinos que também sofriam racismo, então eles se uniu nessa coalizão, e com os Young Patriots, que eram um bando de caipiras do Sul, que tinham bandeira dos confederados, mas que eles conseguiram trazer para o lado da Revolução. Abre parênteses, é o Zé Trovão da época, sabe? A diferença é que o Zé Trovão hoje em dia está com o Bolsonaro, mas eles, com o discurso revolucionário deles, eles conseguiram fazer essa união entre todos os explorados e oprimidos. E acho que é nessa experiência de luta que se combate o racismo, e não no discurso. E no discurso entendido como mera fala, né? Porque o discurso é mais que isso. E para terminar, eu cito Fred Hampton. Cito com muito pesar, porque ele fala muito melhor que eu, então tem isso no YouTube, eu recomendo que ele veja. Ele é um grande orador, mas abre aspas para ele. Temos que encarar o fato que algumas pessoas dizem que se combate fogo com fogo, mas nós dizemos que é melhor combater fogo com água. Nós dizemos que não se luta contra o racismo com racismo. Se luta melhor com o racismo com solidariedade. Nós dizemos que não se luta contra o capitalismo com capitalismo negro, se luta contra o capitalismo com socialismo. Fecha aspas. Era isso, gente. Obrigado. $17 minutos. Parabéns, gente. Nossa, obrigada, hein? Que aulão. Agora, Jonathan, a invenção da heterossexualidade. Gostei do nome. Sinta-se à vontade. Obrigado, gente. Boa tarde. Deixa eu só botar aqui o cronômetro, quer dizer. Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu botar aqui direitinho essa tarde para conversar e trocar. Bom, eu sou Kaique, né? Jonathan Kaique, enfim. Sou aqui da Universidade de Brasília. Eu escrevi esse trabalho, né, para o congresso, para o simpósio, chamado A Invenção da Heterossexualidade, que faz parte de de elementos que estão estruturando a minha tese de doutorado, né? Então é isso. Bom, eu trouxe um texto que fala um pouquinho dessa invenção da heterossexualidade, né? Que vai trazer, através dos estudos do Jonathan Katz, principalmente,
uma certa história da sexualidade na sua forma heterossexual. Né? Como que se deu e como que se constituiu historicamente a heterossexualidade como um regime de norma e controle e poder sobre as práticas e os desejos sexuais. Então, a ideia de entender a heterossexualidade como uma invenção, né, é a ideia de conceber que a heterossexualidade ela se apresenta como norma e, portanto, tem uma história. Né? Ou seja, ela não é uma sexualidade universal, ela não é um modelo global de sexualidade, nem todas as práticas sexuais entre pessoas fêmeas e machos, masculinos e femininos, podem ser entendidos como heterossexuais, e que a transformação disso que a gente chama de heterossexualidade faz parte de uma condução histórica para uma certa natureza procriativa e normativa da sexualidade humana, né? Onde os desejos e as práticas são transformados em identidades sexuais e identidades que constroem uma relação entre norma e anormalidade, ou entre certo e errado, ou entre bom e mal. Né? Então, essa mais ou menos é o contexto do trabalho, né? É onde ele se situa. E dentro de um escopo maior do meu projeto, né, de tese, o objetivo é entender como que essa invenção da heterossexualidade, né, ou seja, como que essa transformação, né, de uma possibilidade de sexualidade em uma universalização se dá em forma de estranhamento, né? Pensando a categoria estranhamento do Lukács, né? Então, esse projeto está inscrito dentro desse projeto maior. Bom, parto de uma combinação bastante conflituosa e questionável dos estudos queer e feministas, né, onde podemos entender que estou tratando aqui de um sistema sexo-gênero ou de uma matriz heterossexual, né, na qual o que se percebe é como que a cultura, né, e as relações materiais vão criando arranjos, instituições e normas que vão dando um certo sentido e uma certa função para o biológico. Né? E essa função e esse sentido atribuído ao biológico ganha caráter de atividade humana e ganha caráter de essência, de ontologia humana. Né? Então, parto ali da ideia de sistema sexo-gênero da Galen-Rubin, esticando ele um pouquinho para entender que esses arranjos também se dão em forma de constituição de uma certa forma até ontológica, de como se a sexualidade tivesse uma essência, e essa essência necessariamente é heterossexual. Né? Então, parto dessa ideia, a heterossexualidade, para além de se compõe enquanto norma, porque se instituiu na história enquanto uma invenção. E o seu principal objetivo é a regulação das práticas sexuais, a regulação do desejo e a regulação das identidades, né? Como coloca o Oscar, que segue no meu trabalho como referência, a heterossexualidade ela é um modelo hegemônico sexual de ordenação de desejos e de práticas sexuais. Trouxe um primeiro elemento para sustentar essa discussão um pouco mais presente nos estudos de gênero e sexualidade, e de raça também, dentro de alguma medida, que é esse binário natureza e cultura. Né? Então, trago ali um diálogo com a Donna Haraway, a Sterling, a Galen-Rubin e outras feministas para entender como que a sexualidade é um fator somático, né? Ela acaba sendo um efeito da cultura sobre o corpo e do corpo na cultura. Né? Não tem como separar de forma tão estanque a ideia de que a sexualidade se explica unicamente pela biologia ou se explica unicamente pela cultura, né? Ela é um fator somático, um efeito cultural das práticas. A questão é que, no decorrer da história, da evolução dos modelos econômicos, dos modelos políticos, né, do sentido social que nós vamos construindo para as relações, a ideia de que a diferença sexual se torna algo pré-existente e anterior ao indivíduo. Né? Então, já nascemos marcado por um corpo que é sexado, ele tem um sexo, né? A própria natureza se encarrega de construir uma diferença. Então, isso acaba impregnando uma ideia, uma espécie de imaginário entre natureza e cultura que ambas precisam necessariamente
se complementar e se estruturar, né? A Sterling vai dizer que isso constitui no Ocidente um dualismo hierárquico, né? Que vai conduzindo práticas que tentam alinhar natureza e cultura. Por isso cabe à mulher o papel da gestão, do homem o papel da procriação, o papel da fecundação, né? E isso vai criando uma relação complexa e necessariamente quase que sequencial entre natureza e cultura. Interessante pensar que essa ideia do binário, né, e do dualismo hierárquico enquanto normatividade do gênero, da sexualidade, pode ser pensado em como que o racismo, o imperialismo e o patriarcado utilizam desse binário hierárquico para a produção e reprodução de espaços de expropriação, né, pensando que tudo aquilo que é natureza está disposto a ser expropriado e apropriado pelo modelo produtivo. Então, acaba que a própria ideia de que há uma natureza pré-existente ao gênero possibilita uma ideia de que essa natureza está disposta ao processo de expropriação. Bom, e aí sobre isso, né, sobre esse complexo de essa relação estrutural que o pensamento ocidental vai desenvolvendo sobre essa relação natureza e cultura, que está em várias outras dimensões, né, da nossa vida, a heterossexualidade vai se instituindo enquanto uma forma de organização dos sexos e das práticas sexuais. Então, esse é o conceito, digamos, de heterossexualidade do Jonathan Katz. Ele não considera a heterossexualidade uma identidade, ele considera uma forma histórica ligada a um tempo específico que tem o papel de organizar os sexos e as práticas sexuais, partindo dessa ideia de diferença pré-existente e da ideia de que existe uma função para os órgãos genitais, de que existe uma funcionalidade, quase que uma espécie de teleologia para os órgãos sexuais, né? Ele vai trazer alguns exemplos, né, do que vai constituindo e elaborando e dando corpo para a heterossexualidade se tornar uma norma, né? Primeiro ele vai dizer a questão da ordem reprodutiva colonial. Ele não vai trazer o exemplo das colônias das Américas, das Áfricas, ele vai trazer a própria colônia europeia, porque ele vai situar a heterossexualidade como um problema ocidental. Então, ele vai tentar desenhar isso nesse contexto Estados Unidos e Europa, né? Então, ele vai trabalhar um pouquinho com as colônias da Alemanha, né? Naquele sistema ainda, acredito, ele é um pouco impreciso nesse momento do texto dele. A sensação que me dá é que ele está falando de um momento feudal, assim. Mas, né, apesar dele usar um modelo colonial, mas eu tenho essa sensação, né, que ele está falando de períodos feudais. E se a gente lembrar do trabalho da Silva Frederici, Caliban e a Bruxa, me parece algo muito similar ao que ambos estão dizendo, né? Onde a ordem sexual dessa colônia era uma ordem reprodutiva. Então, o que regulava as práticas sexuais não era necessariamente uma identidade, mas como você estava utilizando o erótico, e ele precisava ser utilizado devido a uma crise populacional para fecundidade e reprodução. Então, aquelas práticas sexuais como masturbação, sexo entre mulheres, sexo entre homens, sexo com animais, eram perseguidos porque era um paradigma ruim e não reprodutivo. E não necessariamente porque era uma anormalidade, como nós temos hoje no caso de algumas práticas que estão até no catálogo de doenças mentais, né? Ele vai dizer que eram paradigmas ruins porque estava fora da ordem reprodutiva. O segundo elemento que ele vai trazer já mais na década de 90, a criação da classe média, né? Esse momento onde vai se formando ali no contexto do crescimento do capitalismo industrial, uma classe trabalhadora, uma classe burguesa, um estamento médio ali de funcionários públicos e coisas desse tipo, bancários e pessoas nessa faixa, né, que a gente conhece como classe média hoje, que vai também aliado à era do romantismo na literatura, que vai criar uma ética da procriação dentro do casamento. Então, vai criar uma espécie de ética da procriação no casamento. Então, isso também vai vir ali ganhando herança dessa era reprodutiva colonial e vai se assentando enquanto uma ética vitoriana do sexo, da procriação, do prazer, da vigilância, naquilo que Foucault chama de ciências sexuais, né? Enquanto medicalização e judicialização da sexualidade. E, por fim, ele vai trabalhar com o Freud, né? Vai dizer que, nas palavras do Katz, o Freud ele
coroa a invenção da heterossexualidade, quando ele vai normalizar o ideal heterossexual como a normalidade do desenvolvimento psicossexual das pessoas, que é comum você ter libidos distintos e diferentes, mas que a maturidade do corpo deve acompanhar um desejo necessariamente ao sexo oposto. Então ele vai dizer que isso é uma espécie de coroamento, né, contemporâneo que carregamos até hoje, que produz a heterossexualidade como uma forma histórica de organizar os sexos e os prazeres e as práticas. Bom, a ideia de norma sexual, então, aqui é entendido como uma relação de poder e uma relação de exclusão, né, de outras formas de sexualidade, de práticas sexuais que não sejam normativas, mas também a norma como uma ideia de que nós vivemos numa sociabilidade onde parece que existe uma função teleológica à prática sexual. Parece que ela necessariamente precisa ter um sentido, né? Ela precisa ter algo que elabore e que tenha uma finalidade específica e uma finalidade pronta, que seria o prazer ou a própria procriação, né? O Jonathan Katz, inclusive, vai dizer que essa ideia de que há uma complementariedade entre o clitóris e a glande, né, do pênis também é uma forma de dizer da natureza essencial da heterossexualidade, né, como essência sexual humana, né? Vai criar regulações e instituições, né? Dentro do marxismo é muito comum a gente falar da ideia da propriedade privada, né, e tudo mais, né? Aqui eu extrapolo o conceito de propriedade privada para propriedade privada como uma apropriação subjetiva do outro, né? Então acredito que isso também é uma instituição que vai ganhando corpo com essa invenção da heterossexualidade, e acaba que muitas vezes a discussão sobre diversidade sexual não nos ajuda a combater a norma, porque a diversidade ela é desdobramento de alguma coisa, e às vezes parece que a diversidade é desdobramento da heterossexualidade. Eu sou o diverso desse, né? Então talvez não nos interesse falar de diversidade, mas como que nós podemos romper com essa ontologia binária da diferença sexual. Por fim, né, eu sei que tem muito tempo ainda, mas, enfim, por fim, o que eu proponho como respostas políticas, né, claro, parcial, e naquele espaço que eu considero que é o meu lugar de estar conversando e discutindo, é que a gente possa criar mecanismos teóricos políticos que, primeiro, aponte a heterossexualidade como um sistema de dominação de norma. Segundo, que a gente possa abrir mão do nosso lugar epistemológico mais do mesmo, e que a gente possa abrir possibilidades inventivas de criarmos epistemologias não heterossexuais. Nós temos Audre Lorde, nós temos Laurence Aldua, nós temos Bell Hooks, nós temos várias outras feministas decoloniais, várias outras feministas brasileiras, africanas, que nos apresentam epistemologias do gênero que não são binárias, que não são heterossexuais, que não são ocidentais e que são essencialmente anticapitalistas. Então, que nós possamos romper com essa estrutura que é heterossexual também na sua forma de pensar as relações sociais, né? E que a gente possa pensar práticas sexuais e compromissos com políticas públicas que borrem a dualidade, que confrontem a dualidade sexo-gênero, que confrontem a dualidade homem e mulher, a dualidade hétero-homo e a dualidade cis e trans, né? Que a gente possa navegar, como diz a Laurence Aldua, entre margens e fronteiras desses lugares e conduzir uma outra consciência e uma outra condição humana. E é isso. Obrigado, gente. Obrigada, Kaique. Agora é o Alexandre. Reflexões sobre mulheres encarceradas e o esvaziamento de seus direitos no sistema capitalista. Sinta-se à vontade também. Tá. Gente, primeiramente apresentando, meu nome é Alexandre, eu sou enfermeiro e de formação, né, e a Sabrina é assistente social. A gente estudou junto, então a gente, na mesma faculdade, a gente
nossos encontros, acabamos escrevendo esse artigo junto, de acordo com nossas conciliações em estágio, em campo de trabalho, né? Aí, tipo, desculpa se não estiver sendo muito teórico na parte, porque o curso de enfermagem é bem prático, então essas questões sobre classe e raça, etnia, fica um pouco em segundo plano no nosso curso. Então, tipo assim, a gente tem que estudar por fora e acaba que fica um pouco enfraquecido. Então, vocês ficam à vontade, se quiser corrigir alguma coisa, falar alguma sugestão e tudo mais, tá? A gente começando nosso trabalho, né, reflexões sobre a mulher encarcerada e os esvaziamentos de seus direitos no sistema capitalista. Partindo primeiro que a gente, no mundo inteiro, né, está tendo um aumento de indivíduos em prisão, de privação de liberdade. No Brasil, o Infop, que é o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, ele diz que entre o ano de 2000 a 2014, a população masculina que for prisional cresceu 220%. Já as mulheres, a custódia, esse número é o dobro, mais que o dobro um pouco, é 567%. E no mesmo ano, alcançando 37.380 pessoas, mulheres privadas de liberdade. E em 2016, esse aumento foi chega a 726 pessoas encarceradas, 726 mil pessoas encarceradas no Brasil. Então, a gente acompanha um crescimento alarmante sobre pessoas que estão sendo privadas de liberdade, né? Seja ela tanto homem quanto mulheres, né? E o nosso método para discutir essas informações, para construir esse perfil e essa problemática sobre o sistema capitalismo e essa privação desses direitos, a gente utiliza o materialismo histórico dialético, que ele possui da gente compreender a realidade a partir da compreensão e a ação da real busca de enxergar as relações sociais dentro do seu desenvolvimento histórico material. Ou seja, a gente pegar as classes sociais como determinantes e, a partir delas, discutir através dos grupos de indivíduos, mostrando assim a ligação direta com a relação do poder na sociedade. Dessa forma, a gente consegue discutir, né, a necessidade de elencar dados acerca das que são as mulheres privadas de liberdade, como se constrói o social e o histórico, as condições que levam ao encarceramento desses corpos, né? E afunilando um pouco mais, assim, a gente ir falando mais sobre o perfil no Brasil. O Brasil é a quarta maior população encarcerada do mundo de mulheres, com um total aproximadamente de mulheres de detentos de 42.355, de acordo com o último Infop de 2018. Isso corresponde a 5,9% da população prisional brasileira, né? Então, a gente vê que a ampla maioria é de homens, né, que são presos. A idade é entre 18 e 29 anos, né? A cada 100 mil mulheres, né, no Brasil, 100 já passaram por um sistema prisional. E dessas, 65% dessas mulheres privadas de liberdade não tiveram acesso ao ensino médio e 15% nem concluíram o ensino fundamental. E quando levamos a questão da raça, 62% são negras e 37% são brancas. E o restante são dividido entre amarelas e indígenas. Quando a gente fala sobre a maternidade, o Infop coletou que tem um recorte bem pequeno do Infop, que é de 7% da população prisional feminina, e desses 7% coletado, 74% dessas mulheres afirmam ser mãe. Ou seja, esse é um recorte bastante significativo, porque de um pequeno recorte tem uma grande proporção, sabe? Apesar de não ter tanto visão epidemiológica, mas é um recorte bastante significativo quando a gente trata de 7% de uma população total. O trabalho que essas mulheres exerciam está voltado com a questão de cuidar dessas crianças, né, dessas crianças, dessa gestação, e isso, quando a gente coloca na imagem, né, a situação brasileira, da sociedade, vamos colocar a epidemiológica do Sul, é marcado pela exclusividade do cuidado da relação da prole que a mulher tem.
Então, é importante se lembrar essa questão da maternidade, do cuidado que a mulher tem, né? Essa relação dessas mulheres que estão encarceradas e a maioria, grande parte, já ter sido mães e ter esse problema em relação ao cuidado das crianças e em relação delas estarem presas. Além de... então, isso mostra uma generificação, né, dessas mulheres, e também o trabalho que elas realizam, né, durante esse cuidado e durante toda a maneira que elas, antes de elas serem presas, mostrando que elas eram ou empregadas domésticas, diaristas, e em sua grande maioria atribuíram à raça negra. Quando a gente vai estudar essa parte, né, um histórico pregresso, né, para a gente discutir como foi chegando até esses atuais dados, a gente entra na era colonial, onde mostra que homens e mulheres escravizados somente eram os que trabalhavam, né, de uma forma mais braçal, né, nessa construção. Então, existia esse controle desses corpos negros, que Moura vai citar, e nesse controle, os trabalhos escravos se estabeleciam sob forma violenta e de controle social, né, que tinha todo um sistema para controlar essas pessoas, e quem se beneficiava eram as pessoas que tinham uma classe favorecida, né, de poder aquisitivo maior, que vai de funcionários pesquisadores, a padres, parentes, principalmente senhores de engenho, que em sua grande maioria eram pessoas brancas. E toda essa desumanização não ocorreu também de uma forma pacífica, né? Foi uma forma bastante violenta, contra lutas de dominação hegemônica, que sempre tiveram presente nesse papel. E atualmente, né, a perpetuação dos mecanismos de subamortização e controle no Estado. Né? Então, é o Estado que atualmente controla esses corpos. 20 que os dados precitados, né, que eu falei anteriormente, mostra sobre o encarceramento, o genocídio dessas mesmas pessoas, especificamente localizado nas periferias, e também nos altos índices de feminicídio das mulheres negras. Né? Aí, cito até mesmo um livro da Angela Davis, que é As Mulheres Negras na Construção de uma Nova Utopia, que ela afirma que a classe informa a raça, mas a raça também informa a classe. Bem como a raça é a maneira como a classe é vivida. Então, a gente relaciona essa questão do sistema prisional e a raça e a classe, e mostra que a raça negra, e aí ligando assim, a que está ligada ao sistema prisional, ela está envolvida com essa questão histórica, dialética, dessas pessoas terem sido marginalizadas no passado e ainda ter essa pressão do Estado atualmente. Né? E a Angela Davis ainda vai discutir um pouco sobre o sistema prisional junto, e a gente coloca um texto do Davis para falar sobre um pouco, que o sistema prisional ele é um tipo de sistema que, por sua vez, justifica a expansão das prisões. Ele é punitivo pelo Estado em geral. Quando a gente coloca no sistema em relação ao Estado brasileiro, a opressão é estrutural, decorrente da lógica capitalista, heteronormativa, patriarcal e pautada pela branquitude. O que isso gerou corpos indiciados, que são os corpos que não estão ligados à classe com poderes aquisitivos maior, também a raça e a cor, a raça branca, né? Mas, enfim, e isso perpassa para o exército da reserva, que são esse grupo concentrado, né, com essas definições, e essa classe estratificada, que são as classes que não são respeitadas e não são olhadas pelo Estado, então ela acaba sendo excluída, não sendo visto para ser realizado políticas públicas assertivas para essa população. Né? E quando a gente fala do Estado, com os traços arbitrários e através das políticas intencionistas que ocorrem no Brasil, ações paternalistas, o que reafirma o controle desses corpos e a retirada dos direitos da população, culpabilizando pelo seu contexto social de luta e pela sua sobrevivência. Né? E a gente, citando Bretas, a gente coloca que em tempos de crise do capital e a demanda de acumulações, o Estado ele impulsiona o projeto da burguesia, mesmo que resulte no fim de suas intervenções. Ou seja, a gente está falando que
essa exclusão é pulsionada pela burguesia para que acabe com essas questões de intervenções e que manejar essas pessoas e que elas ainda continuem mantendo esse patamar social que eles preservam. E a gente, quando coloca a questão da saúde, o sistema de saúde, determina a intervenção do Estado, né? Peraí. A questão da saúde, a gente coloca primeiro as portarias interministrais, que é o Ministério da Justiça e do Ministério da Saúde, que ela começa em 2004 com o Plano Nacional de Saúde e Sistema Penitenciário, e depois passa pelo Plano Nacional de Atenção Integral à Saúde da População Privada de Liberdade, que é o mais recente. Esses planos, eles vêm de forma que tentam buscar uma atenção integral para essas pessoas privadas de liberdade, né? Os praticantes dessas informações da lei deveriam ser inseridos socialmente, né? Retornando para as suas comunidades a rede de apoio. Enquanto eles estão nesse sistema punitivo, né, de prisão, o objetivo seria essa reinserção social. E os programas do Ministério da Saúde, né, que vai trazer essa política nacional de atenção à saúde da população, vê essas pessoas como ser integral, né, apesar da sua condição de local que elas estão atualmente, né? Só que isso a gente vai discutindo que isso não acontece de uma forma integral e que isso acaba virando uma coisa mais biologicista, né? Preocupando somente com a doença e não vendo as questões sociais, que é o que a saúde preserva, né? O atual conceito de saúde preserva, né? Então, muitos presídios vão ter deficiência de infraestrutura, né? Podendo ser constatado uma pior qualidade de caça das prisões femininas, ocupando uma capacidade acima do máximo da lotação, acarretando distúrbios mentais, maior chance de proliferação de doenças infecciosas contagiosas e infecções sexualmente transmissíveis nesses presídios, por causa dessa superlotação e também dessa falta de controle, dessa falta também de saúde e programas de saúde envolvendo dentro desses cárceres. E as mulheres encarceradas são a maioria jovens, negras e pardas, pobres, com baixa escolaridade, vivendo em baixas periférias de grande cidade. Então, dessas 68% que foram presos por crimes relacionados ao tráfico, que a gente estava falando que a maioria dessas mulheres são crimes relacionados por tráfico e questão de gênero, estão sendo, de alguma forma, situação apenas que habitavam na mesma casa, do companheiro dos seus filhos, traficar e fazer do seu local ponto de estoque de droga. Então, muitas vezes, essas mulheres são acusadas como simplesmente por estarem com seus companheiros nessa questão de relação de gênero. E quando a gente fala sobre isso, então, acaba que, quando a gente casa essa informação com a informação de saúde, acaba que essas mulheres nem estavam a par do que estava acontecendo em suas casas e também a par das questões já onde seria questão de saúde, discussões sobre essa temática, né? E acaba que isso prejudica quando elas estão aprisionadas, prejudica a sua relação de cuidado de si e o autocuidado e a questão do cuidado em relação ao Estado, né? E a vulnerabilidade e a exclusão social, que é o que acontece com essas pessoas que são encarcerizadas, e a gente entra no debate liminar, que é a questão do processo de saúde e doença. E se acabam sendo encarcerados, acaba sofrendo, tendo outras doenças envolvidas, como a gente citou, doenças mentais, infecções contagiosas, IST. E esse processo de saúde e doença, ele ocorre, né, com um processo integral que envolve a dor, o sofrimento, os prazeres e o anseio de expressão do corpo na mente do indivíduo. Quando isso não é tratado de uma forma integral, né, esse processo de doença, acaba que a gente esquece de tratar essa pessoa e só trata a questão biológica dela. E isso que causa essa questão que faz que elas percam essa visibilidade e percam essa assistência, né? E isso que cria essa dicotomia entre a legislação, né, que a gente tinha falado, e a garantia do seu bem-estar desses indivíduos. E
essas profundas desigualdades em termos de distribuição de renda, direitos sociais, principalmente do cotidiano dos serviços prisionais. Né? E concluindo, que a partir dessas aproximações dos profissionais de saúde com as mulheres negras encarceradas, nos faz refletir sobre a importância de suas atuações e a necessidade de sair da realidade colonial imposta pelos homens brancos colonizadores. É reconhecimento das mulheres de como ser elevado o nível de percepção do seu mundo e também caber a levar a reflexão através de transformar a realidade dessas pessoas. Então, isso que é importante a gente debater isso, tanto na área da saúde quanto na área das ciências sociais, para falar sobre a importância de entender esse processo de saúde doente dessas mulheres, entender o contexto que acabam fazendo que elas estejam nesse sistema prisional, que pode, como a gente mostrou os dados, é uma questão totalmente de raça, classe, questão social. Então, a gente trabalhar isso nos cursos e principalmente nos profissionais para que a gente consiga ter essa complexidade desse sistema, conseguir também atuar como profissionais de saúde ou outro tipo de profissionais, porque ajuda essas mulheres a enfrentar essa situação e também a escapar delas e também lidar com ela, né? E isso tornaria um ambiente mais seguro para elas e também um ambiente de acolhida e também para a promoção e prevenção de saúde, de doenças, né? Prevenção e promoção de doenças. É isso. Obrigada. Eu esqueci seu nome, tá escrito Boto. Alex. Obrigada, parabéns. Gente, Jéssica ou De Faria, algum de vocês apresenta trabalho? Acho que não, né? Aqui tá colocando que faltou a Cintia e a Daiane. Tá bom, então. A gente pode abrir para o debate já. Nossa, eu pensei em várias coisas de todo mundo falando. Espera aí que eu vou pegar alguma coisa que eu anotei aqui. Do João e da Lara. Gente, mas desculpa, assim, o desconhecimento, sabe? Que eu não sei muito, assim, de nenhum desses assuntos, sabe? Então, desculpa se eu der um fora aqui. Mas, tipo assim, eu entendi, eu achei muito boa essa classificação de raça como, não só a partir das políticas econômicas, mas também do isolamento geográfico e vários fatores que vocês descreveram. Mas aí eu fiquei pensando, e um rico, um burguês negro, por exemplo, ele faz parte da raça negra? Como que isso pode ser discutido mesmo? Acho que isso é uma coisa que a gente sempre fica pensando, né? Mas, enfim. A gente já responde? Você quer fazer os comentários, alguns sobre os outros também? Ou a gente já entra? Não, pode entrar e depois eu faço para o Kaique e depois para o Alex. Você quer começar, João? Já teve tempo de pensar em alguma coisa que eu começo? Pode começar, a não ser que você queira que eu comece, mas senão pode começar. Bom, é porque assim, quando a gente vai estudar raça, inclusive, que aí a gente não falou nesse artigo, né? Mas aí tem o artigo que eu escrevi no Lavra Palavra, né, do Classe Média e Isca Imperial, que trata um pouco disso, e eu vou um pouco nessa linha, porque é realmente uma questão complicada, que é a raça, ela surge muito justamente com essa função de segregar os trabalhadores e de identificar a raça branca, ou quem pertence artificialmente a essa raça branca, com o burguês, né? Então, por exemplo, no sul dos Estados Unidos, durante a Guerra Civil Americana,
os brancos, pobres, trabalhadores, que estavam numa situação, muitas vezes, extremamente similares à situação dos escravos, eram contra que acabasse a escravidão e, inclusive, perseguiam escravos que fugiam para entregar para os senhores de escravo, porque eles achavam que eles se identificavam com o senhor de escravo, porque boatos que eles são da mesma raça, né? Então, isso é uma... E por que eu estou ressaltando esse mecanismo de identificação, que é algo extremamente... algo de sucesso, assim, mas algo que funciona na realidade com a raça. Porque, assim, a raça, ela é artificial, claro, ela tem efeitos reais. A raça existe, né? Então, quando o Alexandre fala de todas as estatísticas das mulheres encarceladas, que a maioria delas são negras, isso não a gente não está descartando que realmente, a partir do momento que se institui raça, que isso tem efeitos reais. Então, a gente não é bocó por acreditar que existem raças, porque realmente a gente vê nas prisões a maioria das pessoas negras, a gente vê nas periferias, né? Então, assim, ela existe nesse sentido. Porém, tal como também o Kaique falou da heterossexualidade, isso está sendo imposto, então você coloca uma característica biológica, que no caso é a cor da pele, que não precisa ser, na Irlanda era a cor do cabelo, né? Então, e na verdade tinha muito mais a ver com religião, eram os católicos, do mesmo jeito que terrorismo agora, racismo contra os árabes, é isso, né? É religião, isso que define a raça deles, né? Mas enfim, então, a partir desse mecanismo artificial que você cria e que tem essa identificação, então eu acho que a gente não pode descartar que a raça, seja ela branca, negra, parda, árabe ou latina ou qualquer que seja, ela vai ter esse mecanismo de identificação, porque isso está no cerne da raça, né? E aí tem um debate que se faz muito, porque assim, não é que as pessoas negras que são burgueses, por exemplo, ou são de uma classe média alta, ou até uma elite negra nos Estados Unidos, né? Obama, não é que o Obama não é negro e que ele não sofre discriminação. Acontece que, se a gente for usar Obama como horizonte político, a gente está errado. Porque Obama não representa a comunidade negra nos Estados Unidos. Fora que Obama vai querer, ou faz parte dessa elite negra que se constitui nos Estados Unidos, que quer o quê? Ascensão social para algumas pessoas negras. É o negócio debaixo do diamante da Beyoncé, né? Então, acho que aí a questão sofrem discriminação? Sim, sofrem. Mas não sofrem todas essas outras questões que também são racismo. Toda essa disparidade geográfica e de habitação, de educação, de miserabilidade, de tudo isso, né? Então, acho que tem que pensar o que significa considerar essas pessoas negras, né? Inclusive, tem um cara muito bom, que eu esqueci o nome dele, que ele fala muito sobre isso. Inclusive, ele vai falar como que ele considera que justamente essas pessoas negras que estão numa elite, inclusive, vão desenvolver um pensamento liberal que justifica a dominação negra, porque, na verdade, eles estão, ao mesmo tempo, tentando justificar, poxa, por que tem gente na minha família que morre de fome? Ou gente que eu conheço que morre assassinada pela polícia e eu tô bem. E aí se desenvolve toda uma coisa, inclusive de representação, de identificação minha com essas pessoas. Minha, quando eu tô falando da elite negra, né? Porque eu me sinto mal porque aquelas pessoas estão sofrendo e eu aqui. Então, vários intelectuais negros que também fazem isso. E aí, assim, lindo se esses intelectuais e essa elite negra se juntar à luta da maioria dos negros. Mas eles não podem definir a pauta da luta. No sentido de, a pauta da luta não pode ser voltada para a ascensão dessas pessoas, né? Tem que ser voltada para a comunidade negra que está se fudendo. É mais ou menos isso, né? Para os trabalhadores negros.
Eu vou ficar por aqui, porque eu subo no palanque, eu nem sei quanto que eu já falei. Perdão. Acho que foi bom que a Lara falou isso, porque eu ia para um caminho mais teórico, ao mesmo tempo menos concreto do que ela falou. Acho que então vai complementar bem, que acho que eu disse que raça é a maneira como você faz sentido de todas as experiências dos aparelhos ideológicos e repressores de Estado, né? Mas eu tratei como uma ideologia no sentido de auto-ser, assim, né? E acho que a ideologia, ao mesmo tempo, ela é também falado desde Marx e auto-ser, ao mesmo tempo ela é conhecimento e desconhecimento. Assim. Ao mesmo tempo que ela é um jeito que você faz sentido dessas experiências, é um jeito de encobrir o verdadeiro mecanismo de funcionamento desses aparelhos ideológicos e repressivos. Então, geralmente o efeito da identidade é, em vez de eu falar eu sou negro porque eu sofro opressões e não sei o quê, vira eu sofro opressões porque eu sou negro, sabe? E acho que essa virada própria da ideologia e da identidade é o que permite você levar a raça e quando você pensa, eu sofro opressão porque eu sou negro, então o negro burguês é meu amigo, o negro burguês está do meu lado, sabe? Então, eu acho que esse é o perigo de fazer política com identidade, né? É o perigo de fazer político baseado na identidade racial. Não acho que não se deva fazer, assim, é isso. Acho que tem que... mas saber onde está se metendo, sabe? Saber onde... É isso, os perigos desse tipo de estratégia, desse tipo de construção discursiva, porque ele é um tipo de construção discursiva que pode... ao mesmo tempo que ela é uma potente forma de conhecimento das minhas situações de exploração e opressão, ele pode ser uma forma de desconhecimento. Uma forma de... Enfim. Acho que o Kaique levantou a mão. Antes do Kaique falar, posso só complementar uma coisa rapidinho, Kaique? É só porque eu falei do Obama rapidão, né? Mas é que eu tava tentando lembrar o nome. Tem uma como se fosse uma organização que o Obama fez no governo dele, chamado My Brother's Keeper, que seria como se fosse o protetor do meu irmão, né? Que ele não fez como uma medida estatal, porque ele falou que o governo não tinha condições para fazer isso, porque não era uma questão de Estado, a questão dos jovens negros. Então ele era uma alternativa privada que justamente, na concepção dele, era para mostrar a jovens negros que acham que eles não têm capacidade, que, na verdade, eles podem subir na vida, eles não precisam entrar na criminalidade ou coisas do tipo. Ou seja, é um empreendedorismo fajuto e que pressupõe que, então, o jovem negro entra na criminalidade porque ele acha que ele só pode aquilo porque ele não se vê no branco. Como se não fosse uma imposição material de onde esse jovem negro está. E aí, sim, ele usa como justificativa para não fazer leis e medidas de ação afirmativa, mas que seja, né? Para não fazer reformas estatais para melhorar a condição desses jovens. Ele acha que só falar para o jovem, você pode, tá certo. E a partir de como, né? De empresas privadas. Então, para ter mais jovens negros trabalhando nessas empresas para mostrar que o jovem negro também pode, né? Então, como que uma medida por um presidente negro acaba levando como pressuposto vários pressupostos racistas, na verdade, né? Inclusive, eu vou colocar o nome do livro de uma autora negra dos Estados Unidos que ela fala sobre esse projeto e fala como que essas alternativas progressistas, inclusive do Obama, na verdade, são extremamente racistas. Então, que é um pouco para ilustrar isso que eu falei. Mas vou deixar o Kaique falar agora, que eu vi que ele até mandou um negócio aqui no chat. Gente, eu achei o trabalho de vocês super interessante e provocativo, e vocês trabalham num lugar bem legal, assim. Eu fico curioso de entender um pouquinho como que vocês usam o Polanski nessa discussão de vocês. Acho ele um autor interessante, assim, né? Assim, acho ele muito bom, assim. Eu gosto muito dele, das coisas que eu li dele, assim. Eu queria ouvir um pouco disso, assim. E eu mandei no chat, foi uma tese aqui da Sociologia da UNB, do professor Emerson Ferreira,
onde ele fez uma tese chamada O Negro no Mundo dos Ricos, um estudo sobre a disparidade racial de riqueza no Brasil com os dados do Censo Demográfico de 2010, que para quem se interessar nessa discussão pode ser um material de estudos muito interessante. Eu só queria, nessa coisa do negro rico e etc., colocar uma questão. Mais ou menos em 2014, o professor Carlos... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele agora. Carlos Alberto, que hoje é professor da Federal do Recôncavo Baiano, inclusive parece que ele é da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Ele trabalhava em Brasília, fez doutorado aqui na UNB, na política social. Era um cara de classe média alta, morava no Lago Norte, não sei se vocês conhecem Brasília, mas Lago Norte é um dos lugares mais, como eu posso dizer, ricos de Brasília, né? Se não for o lugar mais com poder aquisitivo maior de Brasília, e ele foi parado pela Polícia Federal indo para casa. Ele foi preso porque ele estava dentro de um carro chique no Lago Norte. Ele era um homem negro, né? Então, assim, veja, era um cara que ele foi alguma coisa do Ministério da Igualdade Racial na época do Lula e da Dilma, foi coordenador nacional, coordenador distrital da Secretaria de Igualdade Racial do DF, tinha uma cadeira na Universidade de Brasília e hoje é professor da Universidade Recôncavo Baiano e foi parado por racismo. Então, assim, acho que a questão é um perigo de analisar dessa forma, né, o negro rico, a travesti homofóbica, a mulher machista e coisas desse fins, nós caímos necessariamente quase numa discussão essencialista sobre essa pessoa no lugar em que ela ocupa enquanto negro, ou enquanto hétero, ou enquanto cis, ou enquanto trans, e tentar trabalhar uma ideia de por que aquela consciência está invertida e criar uma ideia de que ele é um racista porque, no final das contas, o capitalismo é mau e mata todo mundo, e ele também está nessa jogada. Acho que as coisas ganham... Acho que as discussões da interseccionalidade, da consubstancialidade, elas nos ensinaram uma coisa, independente de que conceito a gente queira usar, né? De que as coisas se encontram num nível de complexidade extremamente grande. E eu acho que, do mesmo modo que um sujeito trabalhador consciente da sua exploração de classe é um sujeito também que opera as lógicas de homofobia, de racismo, de machismo, e eu sinto que eu não posso exigir desse sujeito uma coerência existencial só porque ele tem consciência de classe, digamos assim, né? Acho que as coisas são mais dramáticas do ponto de vista da sua constituição enquanto relação social, né? Enquanto esse sujeito nessa relação tentando dar resposta a alguma coisa, que inclusive pode ser, eu não quero dar resposta nem ao capitalismo e nem ao racismo. Eu simplesmente quero viver minha vida, e foda-se. Sabe assim? E o que a gente tem que entender enquanto sujeitos que operam um lugar, que tentam apontar a criticidade, como trabalhar com essas consciências nesse lugar que elas ocupam, assim. Até porque, segundo o próprio estudo do professor Emerson, a realidade do Brasil demonstra que nós não temos uma elite negra. Não é porque nós temos uma Thaís Araújo e um Lázaro Ramos que nós temos outras Thaís Araújo e outros Lázaro Ramos por aí. E mesmo com esses sujeitos, a lógica do racismo acaba operando. O que eu acho interessante é a gente talvez esticar ali com a Nancy Fraser, né, quais são os mecanismos de reconhecimento ou não reconhecimento. E se esse reconhecimento carrega uma ética anticapitalista nele ou não. Porque talvez eu possa lidar com um sujeito negro no espaço de poder, mas eu não estou reconhecendo aquele sujeito como um sujeito negro no espaço de poder. E aí isso não modifica nem a relação enquanto uma estrutura de branquitude e uma estrutura de racialidade ou vice-versa. Só queria colocar isso porque às vezes acho que fica uma coisa que me parece estranho e não um pouco... que não nos leva a lugar nenhum quando a gente opera um pouco com esse pensamento, assim. E só para contribuir mesmo, a gente está aqui mesmo, vamos conversar. Tá, primeiro, em relação ao Polantas, eu tentei dar uma... desculpa, não era você quer falar primeiro, Laura? Não, eu tentei driblar o Polantas, porque é isso, porque eu achei que ia ser uma discussão teórica que ia mais confundir do que... Porque como você fala que conhece, como você bem sabe, o Polantas não é nada fácil, né? Ele não é nada... mas acho que o argumento era mais ou menos...
o seguinte, que Polanyi trabalha no conceito de modo de produção, né, que é uma articulação entre instâncias econômica, política e ideológica para ele. E Polanyi usa uma formação social, ou seja, uma realidade, assim, uma sociedade, São Paulo do século XXI, Brasil do século XXI, é uma articulação entre diversos modos de produção diferentes. Então, diversos modos de produção, cada um com sua instância econômica, política e ideológica, todos se articulando. E o interessante é que ele fala que daí isso gera fracionamentos de classe, porque se o modo de produção puro, por exemplo, capitalismo, tem só duas classes, burgueses e proletários, uma formação social, que é uma articulação de um pouco de feudalismo ali, um pouco de capitalismo ali, um pouco de produção comunal ali, um pouco de não sei o quê, e um pouco de ideologia jurídica, um pouco de ideologia religiosa, um pouco de ideologia não sei o quê, um pouco de... Enfim, toda essa síntese acaba gerando as classes se dividem. Então, não existe mais burguês e proletário, existe frações da classe trabalhadora, existe frações da burguesia. E acho que o Polanyi nos ajuda porque me parece que esse mecanismo de fracionamento explica, muitas vezes, o mecanismo de formação de comunidades racializadas. Ou seja, então, geralmente, quando... É via de regra, assim, se forma pessoas desempregadas e excluídas da produção, etc., geralmente se racializa as pessoas. Assim, geralmente, e posso pensar nos... Hoje em dia é muito comum que todo mundo do Oriente Médio na Europa, né? Geralmente são extremamente precários, não sei o quê, e são coisas... O árabe é nada mais do que uma forma racista de lidar com essas pessoas que estão ali, né? E etc. Então, acho que é meio nesse sentido, assim, de pensar como esse fracionamento de classes vem do... É um jeito de explicar o racismo também, sabe? Nesse sentido. Em relação à segunda questão, eu não sei... Posso só complementar um negócio da primeira que você falou aí, do Pulantzas? Pode. Não, é só porque eu acho que a grande chave do Pulantzas, quando ele fala isso, que é o que a gente usa no artigo, é que, assim, se você considera o modo de produção apenas como econômico, então, necessariamente, sob o sistema capitalista, a gente teria as mesmas classes em todos os países. Então, quer dizer, tem alguma coisa errada aí, porque a gente não tem as mesmas classes em todos os países, né? A formação de classe é muito diferente. Você vai analisar, igual você falou, existe uma elite negra nos Estados Unidos, aqui no Brasil não existe. Por quê? Se é o mesmo capitalismo, por que a gente não tem uma classe burguesa igual? Por que a composição de classe não é igual, né? Então, quando você tem esse modo de produção com 3 instâncias, então, quer dizer, cada formação social, ainda mais com outros modos de produção inclusos, né? Então, uma complexidade absurda, você vai ter classes completamente diferentes. Então, a classe proletária de um não é a mesma do outro. Na China, o Mao vai fazer a revolução com os camponeses. Então, assim, é uma coisa completamente diferente. Mas é isso. Pode continuar na segunda questão, João. Tá. Na segunda questão, eu acho que ela é mais difícil, assim, mas acho que a questão é um pouco o seguinte... Mas eu não perguntei nada não, tá? Eu sei, foi o comentário, né? Eu só tô junto com vocês na conversa. Eu acho que eu concordo, assim, com você. Eu acho que não é o caso de exigir uma coerência para esses sujeitos, exigir que um negro rico tenha, vamos colocar entre aspas, consciência do seu lugar de negro, nem exigir que um trabalhador branco tenha todo esse tipo de consciência em relação a opressões e etc. Na verdade, acho que esse conceito de consciência acho que é um conceito identitário, na verdade, né? Tem identitarismo de classe também, né? Tem identitarismo de achar que proletário é o cara que vai fazer a revolução, que é o cara que veste o chapéu azul, que é o cara que, enfim... eu acho que não é essa questão. Acho que a questão da nossa intervenção, acho que vai um pouco no sentido... justamente de tentar criar, propor ou defender que uma espécie de aliança, uma espécie de unidade entre todos esses explorados e oprimidos, e etc. Acho que algo mais nesse sentido, assim, e acho que você concorda também de tal maneira que vai transpassar identidades. Eu acho que identidades são um empecilho para esse tipo de aliança. Não importa que identidade, assim, identidade heterossexual, identidade branca, identidade negra, assim. E daí acho que talvez o que eu tentei mostrar, o que a Lara tentou mostrar também, é que como
é isso, dá para você pensar a raça como fruto de diversos sistemas de opressão, de sistema de repressão policial, repressão estatal, repressão econômica, etc. Acho que o que permite pensar essas alianças mais amplas que talvez não passem pela identidade, acho que a questão é essa, assim, acho que, e de tal maneira que nem faça sentido exigir que uma pessoa negra tenha consciência negra, o que importa é que esteja na nossa luta, sabe? Acho que talvez é um pouco como eu penso essa questão, mas é uma questão difícil mesmo. Eu também acho, também concordo, e justamente eu acho que a preocupação não é no sentido, ainda mais, a gente está trabalhando com pulantes, a gente trabalha muito com Althusser, que é justamente essas definições por princípio ou por essência não cabem, né? Então, nada é essencialmente nada. Então, por exemplo, eu não considero uma perspectiva liberal identitária essencialmente ruim. A questão é, dentro do... que eu acho que é o que a gente está tentando trazer, né? E pensar, porque realmente é uma questão muito difícil. Dentro do cenário político, nós temos que ter um pensamento tático, se a gente, justamente com a preocupação de criar esse movimento que seja antirracista, antimachista, anti-homofóbico, antitransfóbico, né? Inclusive, me dá até um tremor, assim, falar de feminismo separado dessas questões de sexualidade e trans da bandeira LGBTQIA+, né? Mas, infelizmente, eu sei que tem feminismo que se opõe, né? Mas, enfim, então, porque, justamente, quando eu falo, eu uso o Obama de exemplo, né? Ou quando eu falo dessa elite negra, que aí, inclusive, eu coloquei o nome do teórico que eu citei, que é o August Nimsi, que tem um texto traduzido no A Terra Redonda, chamado Momento Trump, que ele trata um pouco dessas questões também, é o quê? Bom, se a gente observa na realidade que esse pensamento liberal identitário, que tem origem lá nos Estados Unidos, ele tem consequências que são opostas ao discurso dele. Então, por exemplo, você tem por exemplo, Bill Clinton. Ele é branco, mas ele tinha um discurso que depois foi tido pela Hillary também, do Partido Democrata. Então é a galera que é a favor dos negros, das mulheres e de todas as minorias. Mas no governo dele, ele se colocou como candidato contra o crime, encarcerou um monte de jovem, tirou todas as medidas que tinha para amparar as pessoas, os jovens negros que saíam da cadeia. Inclusive, eles não podiam voltar para casa. Porque se a casa recebesse um criminoso ou um condenado, todo mundo podia ser tirado das habitações públicas, né? Que a maioria das pessoas nas comunidades negras vivem. Então, imagina, o seu filho foi preso injustamente, né? Porque a tal da guerra às drogas, né? Que foi usada para perseguir justamente os jovens negros. E aí o seu filho volta para casa, sai da cadeia, volta para casa, e aí todo mundo é despejado, porque você tem um criminoso dentro de casa e você está numa habitação pública. Então, para onde que essa pessoa vai, né? Então, assim, só que tudo isso se utiliza desse discurso. Então, eu acho que é da representatividade, e até mesmo aí depois, o Partido Democrata é o partido do Obama, né? Então, assim, a questão não é o Obama, é o que a figura do Obama está dentro e o que esse discurso possibilita. E assim como o que isso significa para a gente que está no Brasil assumir esse discurso, quais as consequências para a gente, para a nossa luta, né? Eu acho que é uma questão tática. E aí, claro, não tem nenhum problema essencialmente em você assumir esse discurso. O problema esse discurso se mostra historicamente com alguns resultados específicos, que é justamente o oposto do que ele se propõe. E aí eu coloquei outro texto aqui, que é dos Panteras Negras, que ele fala como a CIA fez isso em vários países da África. Então eu colocava pessoas dos Estados Unidos lá, que eram negros, para fazer relações com as pessoas da África, para acabar com os movimentos revolucionários na África. Então, assim, se essa tática, esse discurso leva a esses resultados, então a gente tem que tentar procurar por que esse discurso leva a esses resultados, quais são as brechas desse discurso,
E o que a gente tem que fazer para lutar contra o discurso e não as pessoas, que eu também acho errado. Muita gente da esquerda fica chamando tudo de identitarismo e fica excluindo todo mundo e fica falando que é ruim e não quer debater. Também acho errado. Porque não é assim e não tem problema uma pessoa ser identitária. Seguir a vibe liberal, não tem problema nenhum. Inclusive, alianças táticas podem existir. O problema é, claro, se a gente está pensando num movimento revolucionário, que aí, se a gente assume esse posicionamento também, as consequências podem ser